Ele toda a honra. Podia aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Deus colocou uma mensagem ao meu coração. Não, vai ficar aqui, eu vou trabalhar com ela, obrigado. E eu aprendi uma coisa nova, até vocês estão perguntando por que essa blusa está aqui. Podem se assentar por um momento. Algo que Deus falou muito forte no meu coração ontem. Ontem eu fui junto com a minha família no Zoológico de São Paulo. E nós chegamos lá, passeamos com as crianças, estava lá, foi divertido. Porém, chegou uma hora, na verdade, desde quando nós chegamos lá, o tempo estava muito frio, a ponto da gente ter programado para passar o dia inteiro naquele lugar. Então nós programamos a chegar cedo e aproveitar o máximo que puder, porque lá em São Paulo nós compramos ingresso e essa era a nossa expectativa. Porém, nós fomos com uma intenção de estar calor naquele lugar. E o que o Senhor ministrou ao meu coração? Que nós podemos estar em um lugar bom, mas se tivermos com as vestes erradas, nós precisamos entender qual que é as estações que a gente está, porque dependendo das estações precisa de uma veste. A minha veste estava para uma estação de calor e lá fez muito frio, a ponto de nós termos que ir embora. E aí o Senhor ministrou isso no meu coração. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Então vocês poderiam abrir a palavra de Deus em Daniel 2, 21 e 22. Daniel 2. Todos acharam? Glória a Deus, eu vou ler aqui. Daniel 2, 21 e 22. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz que habita com ele. O que você precisa entender? Que o Senhor muda as estações. Vira para o irmão do seu lado e fala: o Senhor muda as estações. Isso precisa frisar no nosso coração. Nós servimos um Deus que muda as estações. E todas as estações fazem parte. O dia mau, a estação de frio, a estação talvez que você está passando e ela não seja a estação que você queria estar, ela faz parte do processo. Ela faz parte, e todos nós vamos passar por estações ruins na vida. Todos nós vamos passar por uma estação de dor. Eu quero frisar uma história aqui, e eu vou contar ela, que é a história de Noemi. Quem era Noemi? Você vai encontrar esse texto em Ruth. Ruth, os 4 capítulos ali vai falar sobre essa mulher, Noemi e Ruth. O que acontece? Noemi era uma mulher que ela vivia em Belém. E vivendo em Belém, ela conhece um homem. E ela casa com esse homem. Mas Belém era um lugar onde Deus era o Senhor daquela terra. Deus era o Senhor daquela cidade, daquele povo. Mas chegou um tempo que ali, onde o Senhor, Belém significa casa do pão, e ali faltou pão. A Bíblia vai falar que aquele tempo teve um tempo de fome. Teve um tempo ali onde passaram na necessidade. E qual que foi a atitude de marido de Noemi? Ela falou assim: eu vou pegar você e nós vamos sair dessa cidade. Primeiro ponto que você precisa frisar: o pior fracasso é ter sucesso longe de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos fugir da presença de Deus procurando um sucesso financeiro, procurando um sucesso numa área pessoal, e nós fugimos do propósito, nós fugimos da casa do Senhor para outro lugar. E toda vez que nós partimos para isso, nós vamos. Pode ser que neste lugar ela encontrou o alimento. Pode ser que nesse lugar ela encontrou ali o que ela estava procurando.
mas este lugar não é suficiente. Longe de Jesus você pode encontrar coisas terrenas, mas você não vai encontrar a paz, você não vai encontrar a presença e você não vai encontrar o propósito de vida. Não adianta querer ter sucesso longe de Deus. Não adianta querer ter uma vida de sucesso longe da presença de Deus. Mas Noemi, ela teve essa atitude junto com o seu marido, e ela fugiu da casa do Senhor. E ela foi aonde? Em Moabe. Moabe era uma cidade de outros deuses. Então ela largou não só uma cidade, mas ela largou o seu Deus. Ela largou os princípios que ela aprendeu com os seus antepassados da presença de Deus. Ela abandonou tudo isso para viver uma cidade, pois teve uma crise. Quantos de nós não conhece uma pessoa, ou talvez somos essa pessoa, que por meio de uma crise nós abandonamos a igreja, por meio de uma crise nós saímos da presença de Deus? E existem estações na sua vida que vai ser estações de crise, e nós não podemos sair do foco, nós não podemos sair da presença de Deus. Mas ela foi lá, e olha que legal, no começo da vida dela estava tudo bem, as vestes dela estavam de alegria, ela estava com seu marido e ela teve 2 filhos. Imagina a alegria dela construindo a sua família. Mas chegou um tempo que a estação dela mudou. O que aconteceu com a estação dela? A estação dela, que era de alegria, onde as roupas dela era de festa. Eu tive o primeiro nascimento do meu filho, eu imagino a alegria e a festa que ela teve, pastor Leandro. O segundo filho, e aí de repente o primeiro filho casa, depois o segundo filho casa. Eu imagino a alegria dela, vendo toda a sua família ali sendo construída, toda a sua família tendo sucesso, mas de repente algumas coisas mudam. O que acontece? O marido dela morre. O marido dela morre, mas ainda ela tinha alegria de ter 2 filhos. Mas de repente, os 2 filhos morrem. E o que acontece com Noemi? As vestes de alegria, as vestes aonde ela estava tendo ali a alegria com o Senhor, de repente se tornou em luto, de repente se tornou em trevas, de repente se tornou em tristeza. Eu não sei se você já passou por um luto de alguém próximo, mas é uma dor incrível, é uma dor onde você não consegue suportar ali, é uma dor muito forte. E Noemi passou por isso. Noemi passou por essa dor de perder 2 filhos e o marido, a ponto dela chegou e falou assim: eu não tenho mais que ficar com esses deuses, eu vou voltar para o meu Deus, eu vou voltar para o meu Deus, o Deus de Belém, o Deus da minha cidade. E ela toma uma atitude: eu vou voltar. E ela vai voltando para este lugar. Ela volta, só que ela tinha 2 noras, uma é órfã e outra é Ruth. E aí no meio do caminho ela tem uma discussão com as 2. Qual que é a discussão? Vá para a casa dos seus pais, vocês não vão ganhar nada comigo, eu não tenho nada para oferecer a vocês, eu estou voltando ali porque eu tenho uma terra com meus antepassados, com minha descendência, eu tenho ali, mas a partir de mim não vai vir mais nada. Mesmo se eu arrumar um marido hoje, até eu ter um filho, até gerar, até esse filho crescer, não vai ter como. Sai, volta para sua casa. E começou uma discussão ali, a ponto de órfã chorar e ela abandonar. E ela falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas Ruth, ela tem uma atitude diferente. Ruth, ela libera uma palavra que é muito interessante. Ela diz assim: ó, eu não vou embora, porque agora o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então isso não tinha a ver com apenas Noemi, mas tinha a ver com Deus que Noemi servia. Tinha a ver com o propósito que Noemi falava do Deus dela. Noemi provavelmente foi para a terra de Moabe por conta do seu marido, mas ali ela não deixou de apresentar o Deus dela, ela não deixou de falar do Deus que ela servia. E não adianta para o lugar que você quer correr,
aquele que pisou no Santo dos Santos, não tem como viver em outro lugar, não tem como viver em outro mundo, não tem como viver longe da presença. Eu já contei uma experiência, mas eu me desviei uma época. Vira e mexe, tinha coisas que lembravam a presença, tinha coisas que me enchiam de temor. Já contei essa história, eu vou contar aqui novamente, mas um dia eu fui para uma PVT. Alguém sabe o que é isso? Uma rave? Só os bagunceiros, né? Mas é como se fosse uma rave, você que não conhece, vamos lá. Era uma festa eletrônica que virava à noite, passava por aquilo. E naquele lugar, as pessoas usavam uma droga chamada bala. Essa bala era uma droga, ela colocava na língua ali, deixava derreter, e aquilo te deixava agitado, aquilo te deixava elétrico. E aí de repente eu estava ali naquele lugar, e chegou um pessoal que estava do meu lado ali, e eles tinham usado isso. O que aconteceu? Uma pessoa, ela começou a ranger o dente, mas rangeu o dente de uma forma, e aí na hora, o que eu lembrei? Da minha mãe falando, no inferno tem ranger de dente. Gente, naquela hora, a brisa que eu estava, passou na hora. Não adianta, naquilo ali eu falei, meu Deus. Aí começou uma música, parece que as luzes começaram a ficar vermelhas, eu falei, eu estou no inferno. Meu Deus, não deu tempo de se arrepender. Eu queria ir embora daquele lugar na hora. Eu falei, não, estou no inferno. O inferno tem ranger de dente. E esse cara aqui não para de ranger o dente. Gente, parecia que era perseguição. Eu ia para lá, de repente esse cara estava do meu lado. Eu falava, meu Deus. E eu estava naquele lugar, eu estava ali louco, bebendo, mas eu entendia que quando a gente se afasta, mas você tem um conhecimento, você é escravo da palavra. Noemi, ela estava no lugar de outros deuses, mas o que ela ensinava era o Deus dela. Não tem como no lugar onde você vai, você não vai conseguir viver uma vida longe da presença de Deus. Você pode disfarçar, você pode curtir, mas eu sei que domingão, na hora que bate o Fantástico, dá aquela deprê. Fala, nossa. Eu lembro que às vezes eu chegava num domingo e minha mãe saindo para o culto, e eu falava assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O barulhinho do Fantástico dava até a depressão. Por quê? Porque não tem como você viver uma vida longe da presença de Deus. Só que Noemi, ela pegou tudo isso que aconteceu com a vida dela, e ela trocou as vestes dela, e ela voltou com Ruth. Mas de repente, quero trazer ali uma analogia para vocês, porque ela mudou a veste dela, a ponto que ela colocou que as vestes dela, que eram de alegria, que eram de felicidade, se tornou a identidade dela. As vestes que eram brancas, as vestes que eram de alegria, porque ela saiu de lá para buscar algo. O que se tornou? Uma mulher amarga. Ela vai chegar e se apresentar para o povoado dela diferente. Agora meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. Por quê? O que significava Mara? Significava amarga, mulher que sofreu. Gente, eu tenho dificuldade é por causa do bracinho, viu? Mas vai dar certo. O que aconteceu com as vestes delas? Mudou. O que era de alegria se tornou de amargura. Então quando ela saiu com vestes lindas, com vestes de alegria, com vestes de sonho, com vestes de planejamento, que agora eu vou mudar minha vida, eu vou chegar lá e vai acontecer coisas grandes. Mas ela volta para este lugar, conhecendo como amarga. E ali vai falar que todo mundo conhecia ela. Gente, eu imagino o quanto essa mulher foi falada. Você acha que lá não existia fofoqueira? Existia, não é só na sua rua que existe não. Noemi também passou, certeza que as meninas comentavam dela. Nossa, você viu ela? Saiu tão bem, saiu com o marido. Ó, fiquei sabendo até que ela tinha filho. Voltou só com essa mulher aí. Voltou agora como uma estrangeira. Voltou agora passando vergonha. Só que o que foi o maior erro de Noemi? Noemi levou isso como a sua identidade. Sabe o que não pode acontecer? As dores da sua vida viraram uma identidade. O luto que você passou não é a sua identidade. Talvez você perdeu o seu marido, talvez você perdeu um filho,
Talvez você perdeu, você teve um aborto num processo. Talvez você passou por um momento de dor na sua vida. Isso não é a sua identidade. Você não é a dor que você passou. Talvez Noemi, ela tinha um arrependimento de ter saído de Belém. Por ela ter saído de Belém, por ela ter abandonado a presença de Deus, quando ela volta trazendo isso, é a minha identidade. Eu sou a desviada. Eu sou aquela que bagunçou e agora eu estou voltando. Eu sou aquela que fiz isso no mundo, mas agora eu sou isso. Eu sou isso. E você começa a trazer a sua identidade. E eu lembro, até a pastora pontuou isso, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu fumava uma maconha no mundo. E aí eu fumava muita maconha. Quando eu voltei, o que eu era? Eu era um maconheiro, só que convertido. Então qual que era? Gente, eu chegava na igreja, e aí qualquer pessoa que tinha problema com droga me procurava. Não, parecia que eu era o CAPS lá, aquela coisa de atender a pessoa com dependência de droga. Era muito engraçado. Uma vez eu estava lá e a pessoa falou assim, ó, procura o Igão lá e tal. E aí chegou um cara lá e falou assim, não, eu fumava crack. Eu falei, eu só fumava maconha. Mas por quê? Porque aquilo era a minha identidade. Aquilo era o que as pessoas colocavam em mim. Por quê? Porque você era um maconheiro. Você era um ex-maconheiro. Aí ficou ex, né? Ex-maconheiro. Mas por quê? Porque isso era o que colocavam. E eu muitas vezes entendia que eu era essa pessoa. E que eu era limitado. Porque às vezes as pessoas colocam isso. Você é o que você pecou. Você é o que você fez. Você é o que você errou. E você não pode levar isso como a sua identidade, como a sua roupa, como quem você é. Noemi, ela sempre colocava como amarga. Imagina, todo mundo vai apresentar, quem que é? Essa é a Mara. Que Mara? Amarga. Essa era a identidade dela. E ela andava pelos lugares apresentando como amarga, apresentando como a sua dor, apresentando com a sua tristeza. Só que o mais engraçado é a atitude de Ruth. Ruth, ela não tomou a dor, ela não colocou as vestes de amarga. Ela pegou a dor que ela passou e ela foi atrás das coisas. A Bíblia vai falar que Ruth, ela trabalhou mais do que todas. Quando a gente vai ali, Ruth, em 2:7, ela vai falar aqui, Boaz, que ele conhecia ela, que conheceu, ele pediu para que deixasse recolher, juntar as espigas entre os feixes. Após o ceifeiro, ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. O que aconteceu com Ruth? Ruth, ela pegou a dor que ela viveu, porque ela perdeu o marido, ela perdeu o sogro, ela saiu da sua terra e ela foi trabalhar. O que nós precisamos aprender com Ruth? A dor que você sofreu é onde você precisa ter forças para ministrar, para trabalhar, para fazer acontecer. Você não pode pegar a identidade de luto não é a sua identidade. Eu gosto muito de uma frase, eu estou refletindo muito nela, eu sempre falo ela, que é de Napoleão Hill, que diz assim, ó: todo fracasso, ele tem uma semente de sucesso. O que quer dizer? Toda dor que você sofreu, você ganhou uma semente para viver algo grandioso, para plantar algum sucesso, para plantar algo. Toda dor que você passou, você ganhou uma semente para plantar e viver coisas grandes com o Senhor. Toda luta que você sofreu, toda dor que você passou no seu casamento, entenda, isso é uma semente que é plantada para que o seu casamento seja fortalecido. Toda dor que você passou, ela vem com uma semente. Então quando você estiver passando por uma luta, por um problema, por uma situação, entenda, é o Senhor colocando semente em sua mão. Qual que é a sua posição? Eu vou plantar essa semente. A semente, ela não nasce sozinha. A semente não nasce sozinha, se você não sair do seu lugar e plantar ela. Procurar uma terra fértil, plantar ali, regar, buscar ali, tá todo dia,
para que isso venha crescer. Ruth, ela foi trabalhar, e quando Boaz, que era o senhor aonde ela estava trabalhando, perguntou sobre ela, qual que foi a resposta? Olha, ela está trabalhando desde cedo até agora. Nós entendemos que existem coisas que nós somos abençoados, existe a graça de Deus, que nós não precisamos fazer esforço. Mas tem coisas que eu vejo, quando a gente vai para a Bíblia, eu vejo homens de Deus que eles estavam trabalhando. A maioria de homens que foram chamados por Deus, eles estavam trabalhando. Eles estavam ali buscando algo. Eles estavam ali servindo. Ali, ela estava ali como praticamente uma escrava. Ela estava colhendo as espigas que só caíam no chão. Aquelas que talvez estavam estragadas, aquelas que talvez eram ali podres. Era aquilo que sobrava para ela. Ela era uma estrangeira daquele lugar. Ela era uma improvável de viver grandes coisas. Ela era improvável de viver o que Deus tinha preparado para ela. Mas naquele lugar, ela trabalhando, se esforçando, tendo a identidade dela, eu sou Ruth, eu vou trabalhar, eu vou desde manhã até a noite, você vai me encontrar servindo. A nossa veste precisa mudar. Eu gosto muito de uma frase de Davi. Davi, o filho dele está para morrer, e ele vai, dobra o seu joelho, troca suas vestes, coloca a veste de luto e começa a orar pelo seu filho. E ele passa um tempo orando pelo seu filho, mas até que um ponto do filho dele morre. Alguém vai, bate na porta dele e diz assim: Davi, seu filho morreu. A Bíblia fala assim, ó, imediatamente ele se levantou, foi comer, trocou suas vestes de luto e colocou vestes de guerra, colocou vestes de batalha. O luto, ele não pode ser para sempre. A dor que você passou, ela não pode ser para sempre. Você não pode se agarrar a isso trazendo a sua veste, trazendo a sua identidade. Você precisa entender que você é mais do que isso. Você é o que Deus falou, não o que as circunstâncias falou, não o que as pessoas falaram sobre você. E toda a estação, ela tem um prazo para terminar. Não vive uma estação eterna, não vive uma dor eterna, não vive uma acusação de Satanás eterna. Não vive isso. Se livra disso. Troque as vestes, porque a estação mudou. E quando a estação muda, a veste precisa ser trocada, o pensamento precisa ser trocado. Ruth, ela foi trabalhar, e aí Boaz achou graça na Ruth, conheceu a história e falou para o seu chefe: olha, entregue, quando você for na frente, começa a entregar algumas espigas boas, deixa cair no chão para que ela possa pegar. E ela foi e pegou, chegou para a sogra dela, Noemi, que ainda estava amarga, que ainda estava ali sofrendo. E ela contou a história, o que aconteceu. Na hora, Noemi teve uma esperança. Existem momentos que o Senhor libera uma palavra de esperança sobre a sua vida. Existem momentos de dor, existem momentos de luta, que você precisa entender, o Senhor está trazendo esperança. Existiu um dia que Jacó, ele estava ali amargurado. Jacó, ele já tinha perdido seus filhos, seu filho que estava como morto, que era José do Egito, seu filho estava dado como morto. Os irmãos dele entregaram a roupa de José toda partida, toda rasgada, como morto. Ele pegou essa veste e aceitou: José está morto. Mas passou muitos anos, José vai e fala para os seus irmãos: olha, eu estou vivo, mas vai lá buscar o seu pai, busca o pai, porque avisa ele que eu estou vivo. Chega lá, os irmãos falam, explicam, e ele não acredita. Mas é muito legal, a Bíblia, ela mostra alguns detalhes muito importantes, que a Bíblia vai falar assim, ó: e Jacó, vendo as carroças do Egito, ele levanta e diz: vamos lá, meu filho está vivo. O que isso vai falar ao nosso coração? Que no meio da estação ruim, o Senhor traz algo para nos lembrar da bondade dele. O Senhor libera umas carroças às nossas vistas. O Senhor libera os feixes caindo. Num tempo de luta, o Senhor mostra que Ele está conosco. Você só precisa acreditar nisso.
Você só precisa entender que o Senhor libera paz que excede todo entendimento. Eu creio que quando o pastor estava orando aqui, palavras foram liberadas de transformação, palavras de pessoas que chegaram aqui tristes, talvez angustiadas, encontraram alívio no Senhor, encontraram alívio em Jesus, porque nós precisamos crer e ir até Ele. Quando nós acreditamos e nós vamos até Ele, tudo muda. A Bíblia diz assim, ó: vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados. Eu acho esse texto muito engraçado, porque toda vez que nós estamos cansados e sobrecarregados, o que nós queremos? Que alguém venha até nós. Eu estou cansado, Lucão, eu estou sobrecarregado, eu estou exausto, eu estou pronto a desistir. Cara, vem aqui falar comigo. Vem aqui alguém me prestar socorro. Mas Jesus não fala, eu vou até você. Ele fala, vinde a mim. Toda vez que você passar por uma situação difícil na sua vida, toda vez que você passar por uma dor, vá até o Senhor. Tome uma atitude. Eu vou até o Senhor. Eu vou para o altar. Eu vou entregar a minha dor, a minha luta, a minha angústia no Senhor. Porque quando nós entregamos ao Senhor, tudo muda. Esse texto termina falando que o Senhor troca o nosso fardo. Ele traz um fardo leve, Ele traz uma nova veste, uma nova situação sobre a sua vida. Aquilo que era de dor, aquilo que era de choro, transforma em riso. Noemi, ela continuou a vida dela ali. Só que ela teve uma grande ideia. Ela falou assim, Ruth, quando Boaz foi lá com você, eu quero que você vá lá e sirva ele. Como? Quando ele estiver dormindo ali, vai ter uma grande festa. Eu quero que você deite aos pés dele. Apenas isso, só faz isso porque vai entender. E Ruth foi e tomou essa atitude. Boaz vai, olha para ela e acha graça novamente sobre ela. E ele traz uma esperança para o coração dela. Ela falou assim, ó, existe alguém que naquele tempo, quando alguém morria, ali até o pastor pontuou isso, uma pessoa ficava ali, dono das terras, e também ele tinha que assumir as órfãos. Então, só que antes de Boaz assumir, que era um homem que serviu Ruth, existia um homem antes, e ele fala assim, ó, espere um pouco, eu vou até esse homem e vou lutar por você, e vou buscar, e até que ele vai até este lugar. Ele vai até este lugar, e ele fala com esse homem, e o homem fala, não, eu quero as terras. Mas ele falou assim, ó, para você ter as terras, você precisa casar com Ruth, e Noemi também, para estar ali com eles. Você precisa casar com Ruth, e Noemi vai vir ali para você cuidar. E aí ele fala assim, cara, eu não vou querer isso daí, porque isso daí vai me dar trabalho, vai lutar, pode ficar. E de repente, a história de Ruth e Noemi se transforma. A vida dela de amarga, a vida dela de sofrimento, a estação mudou. A estação mudou a ponto de transformar a vida dela, a ponto das pessoas que acusavam ela, das pessoas que apontavam ela, mudaram. A Bíblia vai falar que as pessoas, a vizinhança falava assim, Noemi foi muito agraciada. Olha, Noemi está ali, antes que vivia como uma estrangeira, está no palácio. O que aconteceu? Aquela veste de amarga foi trocada. A veste que era de luto, a veste que era de dor, a veste que era de choro, se transformou em riso. O que eu quero trazer para o seu coração? Nós lemos o primeiro versículo. Um Deus que muda as estações. O Senhor muda as estações da sua vida. O Senhor muda as estações do seu casamento. O Senhor muda o diagnóstico sobre a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que nós servimos. Nós só precisamos entregar a Ele. Entrega a estação que você está de dor, entrega a estação que você está de luto, entrega a estação de sofrimento a Ele. Porque eu sei que há estações que nós pensamos que era o fim. Há estações que a gente pensa, cara, isso nunca vai passar. Todos sabem, eu passei por uma das estações sobre a minha vida,
que foi a pior que eu já passei, que foi do acidente. Não sei se todos sabem, talvez tenha alguns visitantes aqui, mas eu caí de 8 metros de altura, aqui no templo. E qual que era o diagnóstico? O diagnóstico era: você vai ficar de 4 a 6 meses de cama, sem levantar, sem sair da cama. Esse vai ser as suas vestes por um tempo. Este vai ser o seu momento de dor, de luto. E foi um tempo sofrido. As estações, elas servem, você vai passar pelas estações. Não tem como você não passar pelas estações. Toda estação vai passar. O que nós devemos fazer já para passar pelas estações? Existe algo poderoso. Jesus, ele vai falar uma parábola, que existiam 2 homens que foram construir uma casa. Um, ele construiu na rocha, e ele fez um fundamento e ele construiu a sua casa. O outro construiu na areia, e de repente veio uma chuva. A chuva veio para quem? Para os 2. A chuva, não importa onde você está, a chuva vai vir, a tempestade vai vir, a luta vai vir. Como se mantemos em pé? Construindo a casa na rocha. Pastor, como que você não desistiu? Como que você não abandonou a fé? Você estava todo dia trabalhando, entregando o seu melhor. Nós entrávamos às 8, saía 10, 11 horas da noite trabalhando. Porque eu falei, eu quero construir minha casa na rocha. E qual que é a atitude que eu fiz? Eu falei assim, cara, tem algo tentando me parar, e eu não vou parar. Eu vou trabalhar mais. Então foi aí que eu escrevi o meu livro. Foi nesse período que eu tomei algumas atitudes e fui arrumar. Por quê? Porque as vestes, elas não podem ser sua identidade. E eu falei, eu vou correr para o Senhor. Passei momentos de dor, passei momentos de choro, de luta, mas eu falei, eu vou correr para o Senhor. E o que era um diagnóstico de 4, 6 meses, virou 36 dias. Porque Deus é um Deus que muda as estações. As estações podem ser que na sua vida fosse assim, cara, para mim sair dessa crise financeira que eu tô, vai demorar 2, 3 anos. O Senhor muda as estações. O que é demorar anos, vira em dias. Ah, para mim essa doença, o que tal o diagnóstico é que eu vou passar meses, anos fazendo um tratamento. O que demoraria anos, o Senhor muda as estações em dias. Ah, o meu casamento, ele já está aqui, ó, tempo já sofrendo, tempo já ali pensando em divórcio. Qualquer briga a gente fala em divórcio. Eu já não aguento mais meu marido, eu já não aguento mais a minha esposa. Nós servimos um Deus que uma palavra, um congresso de casais, um final de semana, muda a sua história. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que muda as estações. Queria que vocês colocassem de pé. O mais interessante da vida de Ruth e Noemi é que o texto, se você ler, eu quero desafiar você a ler o livro de Ruth, eles são 4 capítulos, você lê um dia. No final, acontece... Ficou feio pro store? Acontece algo muito interessante. Os últimos versículos vai contar a linhagem de Boaz, e Ruth entra nessa linhagem. O que acontece? Boaz se casa com Ruth. Ruth tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. E Jessé tem um filho chamado Davi. O que tem de profundo nisso? É que não parou nela. Ruth, por ser uma improvável, uma estrangeira, ela entrou na linhagem de Davi e ela entrou na linhagem de Jesus.
O que era para desgraça, o que era para morte, virou algo para a vida, virou algo transformador. O Senhor não quer mudar apenas a sua vida, Ele quer mudar a sua geração, Ele quer mudar a sua descendência. Quando você se posiciona, não é só você, mas é os filhos e os filhos dos seus filhos, eles ficam posicionados no Senhor. Você só precisa de uma atitude. Você precisa ir para o Senhor. Você precisa entender que a estação que você está passando não é o fim. Que a estação de dor, a estação de tristeza não é o fim da sua vida. Porque Deus, Ele muda as estações. Deus é um Deus que transforma tudo. Ele pode mudar tudo sobre a sua vida. O que eu preciso chegar até Ele. É só: vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados. Sabe, o Senhor sabe o que você está passando, porque às vezes você questiona: por que eu estou passando por isso? Por que essa dor? Por que essa incerteza? Por que esse luto? Por que tudo isso? Posso ser sincero com você? Muitas das vezes você não vai ter respostas de tudo. Porque às vezes não para em você. Ruth jamais saberia que ela estaria na linhagem de Jesus. Jamais que ela saberia que estaria na linhagem de Davi, do maior rei de Israel. Entenda, não para em você. Às vezes você pode estar no seu trabalho ministrando, falando, conversando com uma pessoa que pode ser o próximo Billy Graham dessa história. Billy Graham é um dos maiores avivalistas do século 20. Você pode estar diante de uma pessoa que vai transformar essa terra. Você não sabe o dor que para em você. Às vezes você contando a sua história de dor, às vezes você contando a sua história de sofrimento, você não imagina o que vai transformar essa pessoa. Tem coisas na sua vida que você não vai entender, mas você precisa confiar. Você precisa acreditar, porque não vai parar em você. Quero que vocês fechem seus olhos.